Soberana do Brasil. Não esqueçam que esses dados são dados do resumo, viu? E mestrando pelo Centro Brasileiro de Estudo Latino-Americano. Segundo período, professor universitário titular das cadeiras de Direito Tributário, Direito do Trabalho, Direito Econômico e Direito Financeiro. E auditor fiscal do trabalho, do Ministério do Trabalho, exercendo suas funções na Delegacia Regional do Trabalho de Porto Velho. Boa noite. A professora Márcia Antonetti, ela tem 2 graduações, sendo em Comunicação Social pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade Federal de Rondônia. Ela é pós-graduada em Direito Processual Civil pela Faculdade de Ciências Humanas, Exatas e Letras de Rondônia, a FARO, e mestranda em Relações Internacionais pelo Centro Brasileiro de Estudos Latino-Americano. Ela é docente universitária, atuante nas cadeiras de Direito e Legislação, Noções de Direito e de Direito Processual Civil. Advogada e sócia do escritório de advocacia Ari Gurjão Advogados Associados, atuante nas áreas trabalhista, comercial e bancária. Estou me sentindo no Luciano Huck. Então, por gentileza, vamos começar. Sejam bem-vindos. Boa noite, pessoal. Boa noite. Vou sentar aqui porque nós somos conhecidos, éramos conhecidos como Casal 20, mas agora nós vamos ficar conhecidos como Casal 50, porque nós já completamos 50 anos. E já não estamos mais em condições de ficar muito tempo de pé, ainda mais com esses sapatos que a gente usa ultimamente, né? E além de tudo, eu trouxe uma colinha também. Pessoal, é um prazer estar aqui com vocês. Quero crer que a organização do evento é muito eficiente para trazê-los tantos aqui. Estou até surpresa, né? E certamente que é por causa desses professores tão dedicados que vocês têm e não por nossa causa que vocês estão aqui, né? E espero que a gente faça jus com a nossa conversa ao que vocês esperam e tirem as dúvidas e seja de uma forma contribuir com os conhecimentos de vocês. O tema que nos foi proposto foi direito constitucional do trabalho, os direitos constitucionais do trabalhador, né? Por que eu comecei falando direito constitucional do trabalho? Porque vocês sabem que a Constituição Federal ela tem supremacia sobre todas as outras leis. Isso vale para o nosso país e também para os outros países, todos os países democráticos, ou não, mas que tenham uma Constituição, essa lei sempre é considerada a lei suprema. O que difere a Constituição de um país para o outro, além de ser democrática ou não, é o fato dela ser mais extensa na sua avaliação dos direitos dos seus cidadãos ou não. No caso da nossa Constituição, que, claro, você sabe, a Constituição depende dos constituintes, houve uma constitucionalização das normas trabalhistas em função de uma série de, vamos dizer assim, uma modernização dos direitos. Uma situação que vem vindo historicamente desde o século XIX, com a Revolução Industrial para cá, e que tem feito com que os direitos do trabalho, do trabalhador, passem a fazer parte das constituições de uma forma efetiva. E para que vocês entendam bem por que isso é tão importante, nós temos que pensar um pouquinho sobre o que significam esses direitos do trabalhador. Na realidade, a Constituição entende e coloca no título apropriado os direitos do trabalhador a categoria de direitos sociais. E nós vamos ver que alguns autores fazem algumas críticas, inclusive, a essa distinção de direitos individuais e sociais, dizendo que não há, na realidade, um direito social, que o direito todo é de um indivíduo, né? Contudo, se a gente for pensar na natureza dos direitos, a gente percebe bem essa diferença.
quê? Porque nos direitos individuais, nós vamos encarar esses direitos como uma maneira de fazer prestações para as pessoas, em termos de deveres, obrigações, de uma forma negativa. Quando eu falo que eu tenho direito a alguma coisa, significa que alguém não pode fazer comigo isso, não pode fazer comigo aquilo, né? Existe uma prestação negativa, até por parte do Estado, por parte dos órgãos e tal, em relação a deixar de fazer comigo algumas coisas, porque senão vão violar os meus direitos individuais. Quando eu falo nos direitos sociais, eu já penso por outro lado, né? Eu penso por prestações de forma positiva, de forma que as pessoas tenham direitos que, se elas fossem consideradas individualmente, elas não teriam, às vezes, acesso e nem facilidades com esses direitos que lhes seriam dados. O Estado, nesse momento, aparece como um facilitador, porque no momento em que essas ações positivas são implantadas nas legislações, significa que o Estado deverá proporcionar aos seus cidadãos direitos e oportunidades que eles sozinhos não conseguiriam, às vezes, alcançar individualmente. E é nesse contexto que a gente encara o direito do trabalho na Constituição Federal. Por quê? Porque vocês sabem que o trabalhador, em regra geral, e até hoje, quanto mais passa o tempo, parece que as coisas vão até piorando, o trabalhador sempre é uma pessoa hipossuficiente. Apesar da gente entender que existem trabalhos que são técnicos, que têm níveis mais elevados, né? Vocês podem pensar que eles talvez não tenham tantas dificuldades quanto outros trabalhadores, isso não é verdadeiro. Sempre o trabalhador vai estar submetido a certas condições que, até por crítica lá do Karl Marx, né, que dizia que o trabalho aliena o homem, porque tira o seu tempo de livre, tira o seu espaço de lazer, não sei o quê. Sempre o trabalhador vai estar numa situação desfavorável, se vocês forem pensar em termos dos direitos individuais. Os direitos sociais na nossa Constituição estão elencados a partir do artigo 6º, e os direitos do trabalho, logo em seguida, a partir do artigo 7º, onde nós vamos ver os direitos individuais, e do artigo 8º até o artigo 11, nós vamos ter os direitos coletivos. Desde o século XIX, nós vemos uma evolução desse direito do trabalho. No século XIX, nós tínhamos dificuldades do trabalhador em relação às corporações de ofício. Vocês devem ter estudado isso aí ao longo dos cursos que estão fazendo. Depois, no século XVIII, no século XIX, nós passamos a ter dificuldades com o nascimento do proletariado, que é uma classe de trabalhadores bem diferenciada e aproximada do que nós temos hoje. O século XX já é um desafio bem maior. Nós temos flexibilização das normas trabalhistas, nós temos reivindicações coletivas que estão alcançadas e às vezes até com tentativas dos empregadores de serem reduzidas depois de todas as conquistas, né, que nós conseguimos. Então, dentro desse contexto, como eu ia falando para vocês, isso significa que o direito do trabalhador é uma coisa importante. E na área de vocês, agora entrando na área para não ficar só no direito, né, os contadores, que vocês são todos de ciências contábeis, como vocês vão ter um papel muito importante na condução desses direitos, na orientação dos empregadores, para que esses direitos sejam respeitados, para que os empregadores, que às vezes até nem descumprem voluntariamente, às vezes por desconhecimento, às vezes por inexperiência, nem sempre o descumprimento das normas trabalhistas é feito de má fé. Vocês é que têm a técnica, vocês é que vão conduzir esse processo de orientação e para que se evite, né, que um dia o trabalhador precise procurar a mim ou ao Vilma, né? Então vocês é que vão estar nesse meio tempo aí, nesse meio de... Só para fazer uma rápida historiazinha bem rápida mesmo, a primeira vez que surgiu o direito do trabalho numa Constituição foi na Constituição mexicana. Uma coisa que às vezes até surpreende a gente, né? Países que
não são tão desenvolvidos em outras atividades ou em outras coisas, acabam nos surpreendendo com legislações modernas e até à frente de outros países, né? Em 1917, na Constituição mexicana, já se começou a falar dos direitos do trabalho, então constitucionalizando esses direitos na Constituição desse país. Na Constituição de na Alemanha, né, depois da guerra, antes da guerra, 1919, nós temos o tratado, bem contemporâneo ao Tratado de Versalhes, onde nós tivemos a implantação da Organização Internacional do Trabalho, que é uma organização que até hoje é muito importante nessa área. Constituição Espanhola, em 1931, onde aparece no artigo 1º da Constituição um elemento bastante identificador da importância que o direito do trabalhador passa a tomar nas constituições, que é a frase: a Espanha é uma república democrática de trabalhadores de todas as classes. Isso aí tem um efeito sobre os cidadãos de um país quando se coloca na Constituição, em seu artigo 1º, que todos são trabalhadores iguais. Isso é uma coisa importantíssima. No Brasil, nós tivemos na Constituição de 1934 os direitos do trabalhador no primeiro plano. Em 1937, surpreendentemente, uma Constituição que não era democrática acabou contemplando os direitos do trabalhador, inclusive com o nascimento, nesse período, da CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, que será um livrinho de cabeceira de todos os contadores, né? E a implantação da ideia para a posterior legislação do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que depois o Vilmo vai detalhar para vocês. Então, a nossa Constituição, que nos interessa para a palestra de hoje, será o artigo 7º, que fala dos direitos individuais, que nós vamos pincelar dos seus 34 incisos, aqueles que são mais interessantes para a área de trabalho de vocês. E depois disso, né, vou deixar aqui o meu partner, depois disso vocês estão abertos a perguntas, aí vocês podem fazer a pergunta que quiserem. Eu, com certeza, não vou responder quase nada, porque quem é o auditor fiscal do trabalho, que fica atrás dos empregadores, contadores, empregados, é o Vilmo, né? Ele que é o malvado, ele é o bicho papão. Eu sou da parte trabalhista, processual. Se alguém depois quiser tirar alguma dúvida na parte de direito trabalhista, em termos de ações judiciais, aí a gente pode conversar um pouco, tá certo? Muito obrigado, agradecemos aí do convite das Ciências Contábeis, através de toda a equipe, a professora Sandra Barcelos. Ele quer que eu fale uma coisa. É assim, né, gente? Direito do trabalho é muito moderno, mas o feminismo ainda não chegou onde eu quero. Ele está mandando, eu vou falar. Ele quer que eu comece. Olha, se vocês têm por acaso a Constituição aí com vocês, não? Ninguém tem? Nós vamos só assim, eu não vou ler os artigos para não ficar chato, tá, gente? Nós vamos só falando assim, detalhes, certo? Se alguém depois tiver alguma dúvida, aí a gente pode falar o artigo. Eu vou começar só com o inciso 1, tá? O inciso 1, gente, fala sobre a proteção dada ao empregado contra a despedida arbitrária. Despedida arbitrária significa a vontade unilateral do empregador em não dispor mais dos serviços dos seus empregados. Tem muita gente que diz assim para mim, eu que lido com muito trabalhador, porque a minha advocacia é do empregado, eu sou sempre pelo lado do reclamante. Muito raramente faço empresa, a não ser quando eu tenho algum cliente de outra situação, que não é o caso de vocês, né? Dificilmente vão trabalhar, mais proximamente vão trabalhar com o empregador. A despedida arbitrária é uma possibilidade que a lei dá. O empregador não é obrigado a ter um motivo para dispensar o empregado. Ele pode dispensar sem dizer motivo nenhum. Por isso que se chama arbitrária e pela sua vontade unilateral. Entretanto, tem gente que confunde esse inciso achando que a despedida arbitrária poderia se contrapor a uma estabilidade do trabalhador. Não, o trabalhador ele não tem estabilidade. Algumas situações que a lei prevê, que depois nós vamos falar aqui se vocês tiverem interesse, dão essa estabilidade, mas é uma coisa pontual.
o trabalhador, em geral, não tem estabilidade nenhuma, né? A não ser nesses casos específicos que nós vamos comentar daqui a pouquinho. Então, o empregador pode despedir. Agora, toda vez que o empregador despedir dessa forma, gera para o empregado o direito a perceber uma verba, que é uma multa rescisória, que nas disposições transitórias da Constituição, em seu artigo 10º, fala que é no valor de 40%. Então, toda vez que o empregador der lá o aviso prévio ao seu empregado, dizer que não precisa mais do seu serviço, na contabilidade, né, final, na rescisão contratual, vai constar os 40%. Por quê? Porque isso é um direito constitucional do trabalhador, previsto no artigo 7º, inciso 1º da nossa Constituição de 88. Tá? Tchau, gente. Tudo bem. Essa voz maravilhosa para mim, vocês vão ter que aguentar. Primeiro, parabéns ao União, ao professor Sandro, por ter preparado essa palestra. Obrigado pelo convite. É sempre um prazer a gente estar à frente de alunos que nos incentivam cada vez mais a nos prepararmos para o dia a dia, para a docência, para o meu próprio trabalho. E ela falou que o futebol é verdade. Não abre mão desse futebol para quase nada, mas tem alguns motivos que são extremamente relevantes e esse é um deles. Mas eu tive o maior prazer de estar aqui batendo esse papo com vocês. Eu sinto muito honrado de ter sido convidado. No que diz respeito aos direitos constitucionais, como a professora Márcia já falou, o Brasil avançou muito em relação aos demais países, porque não só disse que o trabalhador tem os seus direitos garantidos, como constitucionalizou todos eles. Porque, não sei se ficou melhor, não coisa, porque torna um pouco mais difícil a retirada desses direitos a partir do momento que eles estão na Constituição. Ora, assim sendo, nós temos a garantia, até que uma alteração muito pesada na Constituição retire esses direitos que foram constitucionalizados. Vamos direto para o assunto que nos interessa, que são os direitos constitucionais previstos na Constituição. O primeiro direito que está previsto, que a professora Márcia estava falando, que é o da proteção contra a despedida arbitrária, ele é complementado por um direito, em caso dessa despedida, do empregado procurar o judiciário para ter garantido eventuais descumprimentos no seu contrato de trabalho que findou. Para isso, ele tem um recurso de prazo chamado de decadência, que até 2 anos ele pode entrar com a sua ação. Então, quando vocês, computadores, estiverem dando orientações aos seus empregadores, lembrem de avisá-los que o descumprimento da legislação essa que vocês vão orientá-los a cumprir, mas cabe a ele tomar a decisão, ele estará sempre podendo ser questionado após o término da relação de trabalho por até 2 anos. Então é um risco que ele tem que medir se deve ocorrer ou não. E cabe a vocês orientá-los. Durante a relação de trabalho, o período que o trabalhador pode recorrer ao Poder Judiciário e ver os seus direitos garantidos, retroage 5 anos da entrada da ação, se ele estiver trabalhando. Significa dizer que, trabalhando na empresa, ele entrar com uma ação hoje, os seus direitos serão garantidos até 5 anos para trás. Mas eu trabalho numa empresa estatal, no nível seletista, como é que fica se eu já estou há 30 anos? Só vai discutir sim. Já entregou para a empresa 25 anos de eventuais irregularidades não cumpridas. Maravilhoso. Pessoal, deixa eu só perguntar um negócio para vocês. Alguém duvida que é possível entrar com uma ação judicial enquanto se está trabalhando? Alguém tem essa dúvida aqui?
Porque as pessoas que me procuram às vezes dizem isso, né? Ah, doutora, mas eu sei que a empresa está descumprindo, por exemplo, uma convenção coletiva, mas eu vou esperar sair da empresa para questionar judicialmente. Isso não é uma obrigação, isso não é um pré-requisito, né? A pessoa pode, enquanto estiver trabalhando, questionar a empresa. Claro, vocês vão me dizer assim, ah, mas aí vai ser demitido. Poderá ser, mas poderá também não ser. Eu tenho um caso aqui em Porto Velho, uma empresa de vigilância, que houve um questionamento e a empresa achou melhor responder a cada um dos seus funcionários judicialmente, para que isso depois não viesse contra ela no futuro. Então ela mesma combinou com seus trabalhadores que fossem pedindo aquele direito que elas não haviam dado, e aí foi possível, eles foram entrando, claro, isso aí é para o advogado, uma beleza, né, gente? Pensem bem, um monte de gente entrando, um falando para o outro, vai lá com a doutora Márcia e tal, é muito bom, né? E os contadores, não sei como é que ficam nessa situação, mas isso é uma possibilidade e demonstra muita maturidade do empregador. Vocês, como contadores, devem sempre levar esse perfil, essa possibilidade para o empregador. Prevenção de direitos, discussão judicial num nível assim europeu, né? A gente não precisa ficar brigando, né? Que nem eu ouvi já dizer que o empregador foi na justiça, pagou o acordo e assaltou o empregado na esquina e pegou o dinheiro de volta. Isso aí é coisa de país subdesenvolvido, né? A gente pode discutir as coisas num nível altíssimo. E cabe a nós, técnicos, né? Eu que digo representando os advogados, e vocês na parte técnica, que a gente aproxime as partes e consiga fazer uma composição bacana, né? Bom, vamos lá. Dever do empregador: seguir a legislação trabalhista prevista na Constituição, na CLT e na legislação complementar. O que eu estou dizendo com isso? Que o empregador deve seguir toda a legislação, não só a CLT. Então nós temos legislações esparsas, temos normas regulamentadoras da parte de segurança, que a gente vai falar um pouquinho no final, e que o empregador vai ter que seguir. Vocês vão escutar muito, e eu escuto isso também, a justiça do trabalho só protege o trabalhador. Eu digo para meus alunos, já aprendeu metade da matéria. É isso mesmo. O direito do trabalho só foi criado, se eu aproximar demais aí começar, só foi criado para proteger o trabalhador. Não tem outra função. Então não adianta o empresário ficar bravo com isso. Esta é a razão da criação do direito do trabalho. Antes da criação do direito do trabalho, nós tínhamos as relações de trabalho sendo protegidas pelo Código Civil nas prestações de serviço. Ele foi destacado dali para criar uma disciplina própria só para proteger o empregado. Então leve em consideração isso toda vez que vocês estiverem trabalhando. Esta é a razão do direito do trabalho. O maior princípio do direito do trabalho é o princípio da proteção. Fechando exatamente no que eu estou dizendo. Ele tem como finalidade proteger o trabalhador. Ponto final. Então não adianta ficar pensando que vai haver um equilíbrio numa discussão judicial. Não tem equilíbrio. Tem proteção. Tanto na área trabalhista como de segurança, os trabalhadores e as disposições previstas na Constituição e na CLT e nas normas regulamentadoras devem ser observadas. Cabe ao empregador. No que diz respeito à anotação da carteira de trabalho, um dos primeiros problemas que os contadores enfrentam. A empresa acha que pode colocar o trabalhador trabalhando na sua empresa para testar 2 dias, uma semana, um mês, 2 meses. Não existe essa previsão legal. A assinatura de carteira de trabalho antecede o início da prestação de serviço. Vale dizer, ele tem que apresentar toda a documentação da contadoria exigida pela empresa, prevista na legislação. Carteira tem que ser anotada no livro de registro.
ele tem que fazer o exame admissional anterior, exame esse que eu reputo de extrema importância para o empregador, e é feito com desleixo total. Eu não consigo encontrar um exame admissional pedindo exames complementares para qualquer tipo de atividade. Seja madeireiro, seja construção civil, seja trabalhando com explosivos, não se pede nada. Qual é a conclusão lógica disso? Quando esse trabalhador sair da empresa e fizer um exame demissional ou posterior e tiver uma doença associada ao trabalho, esta empresa vai ter que pagar, porque ela não consegue provar que esta doença era anterior ao início do trabalho naquela empresa, porque o exame não foi bem feito. Então vocês vão encontrar isso no dia a dia. Ah, manda falar no doutor que é mais barato. Procure um especialista em direito do trabalho, em medicina do trabalho, que faça um exame mesmo, principalmente o admissional. Sem dizer que as regras têm normas regulamentadoras de saúde e segurança do trabalhador, que vocês, como contadores, têm a obrigação, gente, de pedir para os seus empregadores, para as empresas, que façam aqueles programas previstos na legislação, que são para a própria proteção do empregador. Porque no momento em que nós temos lá os riscos ergonômicos, as situações ao que o empregado estará exposto, quando ocorrer algum problema, algum acidente, alguma coisa, eu vejo isso no meu trabalho diário, né? Hoje mesmo tive uma audiência em que o rapaz trabalhava numa empresa de gás, carregando aqueles bujões bem grandes. A empresa não tem o programa requisitado pela lei. O que significa? Que não sabe quanto o empregado pode carregar de peso, não sabe qual é o risco que ele está correndo, não sabe qual é a posição que ele tem que ficar na máquina, não sabe nada, não tem nada comprovado. Quando esse empregado sofre de alguma doença, ele vai questionar na justiça e somente a falta dessa documentação já é um passo para trás no direito do empregador, não é verdade? Contrato de experiência. O contrato de experiência, ele tem que ser assinado paralelo, juntamente com a assinatura de carteira. Ele não é um contrato que antecede a assinatura de carteira. Ele é um contrato complementar, como qualquer contrato complementar à carteira de trabalho, que cria disposições contratuais de ambas as partes, mas os dois são assinados ao mesmo tempo. Qual a diferença? No contrato de experiência, eu estou experimentando o empregado, e o empregado está experimentando a empresa. O prazo é no máximo de 90 dias. Se for com prazo menor de 90 dias, pode ser feita uma prorrogação. Feita uma prorrogação, que não pode também ultrapassar esses 90 dias na soma. E é uma só prorrogação. Como é que é essa prorrogação? Tanto faz. O primeiro contrato de experiência e a prorrogação somada não passa de 90 dias, e ele terá o tempo que a empresa desejar. O que eu estou dizendo? Não existe contrato de 30 dias só prorrogável por mais 30, de 20 prorrogável por mais 20. Ele pode ser de 2 prorrogável por mais 88, para ser absurdo, de 7 prorrogável por mais 2 dias. Ou seja, na composição dos 90, a empresa que decide como fazer. Certo? Pagar o PIS estipulado em acordo com a convenção coletiva. Todo brasileiro tem o direito de receber no mínimo o salário mínimo. Quanto é o salário mínimo? Depende. Já ia responder, né? Não, salário mínimo. Depende da convenção de cada 678 ou é menos? O salário mínimo é 678 para 30 dias, 220 horas. Ele pode ser contratado por 4 horas diárias, por 1 hora diária, por um dia por semana, pode ser contratado por hora, e aí ele muda o valor. Este é um valor de referência para 30 dias. Eu sou contratado para trabalhar meio expediente, eu vou ganhar metade do salário. Então assim, eu trabalho 2 horas por dia, mas estou garantido salário mínimo. Por enquanto, só a doméstica tem isso. E quando começar a jornada doméstica, ela vai cair na mesma regra.
Se ela cair na mesma regra. Por enquanto. Deixa eu só fazer um adendozinho aqui. Para a gente voltar aos direitos constitucionais em relação ao salário mínimo, vocês vão ver que no inciso 5º do artigo 7º e no inciso, anotem aí para vocês depois olharem, 7º, fala duas coisas que são importantes em relação a esse mínimo. No 5º fala na possibilidade de um piso salarial diferenciado para determinadas categorias. Isso é possível? Né, desde que seja determinado pelos sindicatos, negociado com convenção coletiva. E no artigo 7º, nós temos que existem trabalhadores cujo salário é variável. Por exemplo, um vendedor, que é caso que eu tenho bastante lá no meu escritório, vendedor de automóveis, por exemplo, ele tem uma comissão sobre as vendas. E se ele não alcançar um mínimo no mês com as vendas que ele fez, a empresa é obrigada a dar um salário mínimo para esse trabalhador, para que ele não fique abaixo desse piso, não é verdade? Isso são situações que a Constituição prevê em relação ao salário mínimo. Essa questão do salário variável, ele é complicada, porque as empresas parecem que têm o prazer de criar mecanismos para atrapalhar a vida do empregado. Olha que eu me considero um conhecedor razoável de trabalho. Eu tenho empresa, aqui no shopping mesmo, que eu disse assim, bom, pelo amor de Deus, me explica como é que você compõe o salário do empregado, que eu não consigo entender. Para quem conhece o shopping aqui, esse trabalho não é por comissão, é por meta. A comissão varia de acordo com a meta. Não, mas é que nós temos um programa que eu falei, tá bom, me chama o teu empregado. Como é que é o teu salário? Não, é que se eu atingir, assim, essa meta que muda de um mês para outro, você sabe por que ela muda? Não. Você sabe por que você recebe 350 no mês e 220 no outro? Não. Então o empregado não tem a ideia do seu salário e tem uma previsão na legislação que o salário não pode ser complessivo. Ou seja, eu não posso juntar verbas e que o empregado não sabe o que está acontecendo. O olerite, o contra-cheque dele tem que ser claro, ele tem que olhar e entender. Ele tem que poder acompanhar a sua evolução salarial ou o que vai ganhar no mês. Então a maioria dos empregados não sabe nem quanto vão ganhar. Não é porque eles não têm acesso, eu tenho acesso, mas não compreendem. Eu não compreendo. Aí eu chamei o gerente, ele também não sabia explicar. Aí ligou para a matriz que fica em outro estado, mas que ele me explicar por telefone. Eu falei, não, você tem que me explicar aqui onde eu estou trabalhando. O trabalhador tem que saber. Sem dizer que o salário, no artigo, eu vou falando só os artigos, né, para você. No artigo 6º fala que é vedada a redução salarial. Então, o salário é irredutível. Mesmo aquele comissionado, salário variável, se ele foi contratado com uma comissão de 3%, essa comissão não pode ser reduzida a não ser por acordo coletivo com a participação do trabalhador, né? Então, essa irredutibilidade prevista na Constituição não permite essas diferenças. E as empresas fazem assim, elas começam com uma comissão boa, aí o trabalhador começa a vender muito e começa a ganhar muito. Aí, vamos reduzir. Não pode reduzir. Isso faz parte da participação do empregado nos lucros da empresa, ainda que indiretamente. Ora, deixa ele vender mais e ganhar mais, eu também estou vendendo mais a minha empresa, que ótimo. Mas não, quer reduzir. Isso não é permitido. Então, se vocês forem orientar alguém na profissão de vocês, digam isso. Vocês não têm o poder de impedir, mas orientem. Outro problema muito sério é o prazo de pagamento do salário. Até o 5º dia útil. Não sei de onde é que o brasileiro tirou que sábado não é dia útil. Toda vez, a cada 10 empresas que eu vou, 8 pagam um dia atrasado o salário. Se a empresa é grande, o problema é sério, porque ela é multada por cada trabalhador que recebeu fora do prazo. Então, e às vezes é uma coisa besta. Ela atrasa um dia, será que esse um dia vai fazer ele recuperar o seu déficit financeiro? Não, mas eu estou sem dinheiro. Está sem dinheiro no 5º, vai estar no 6º, vai estar no mês que vem, vai estar no outro. Nós temos que ter em mente uma coisa. O trabalhador só empresta para a empresa a sua força de trabalho. Se a empresa der certo, der lucro,
Quem vai ficar rico é o empregador. E lá na CLT está bem previsto isso. Quem corre o risco da atividade é o empregador. O empregado, 95% das vezes, quando sai da empresa, ele se desliga. Ele se liga na sua religião, na novela, no namorado, nos filhos, no marido, na esposa, no bofe, sei lá. O empresário não consegue, ele acorda de noite, em vez de ele fazer um carinho na mulher, se lembra da dívida, ele não consegue. Por quê? Porque ele passa 24 horas por dia pensando no seu negócio. É verdade. Mas também, se o negócio der certo, é ele que cresce. Tá? É assim que funciona as relações de trabalho. Então, o quinto dia útil é contado só excluído domingos e feriados. Eu posso excluir o feriado estadual e municipal? Pode. Mas é aquele feriado que tem aqui no estado de Rondônia, do Evangelho, que estão dizendo que é inconstitucional. Não sei se é. Existe uma ação para considerá-lo inconstitucional, porque o Estado não tem o direito de criar. Não é porque não possa ser. É porque o número de feriados do Estado já está completo. Então ele não pode criar mais um. Mas enquanto não for julgada essa ADIM, uma ação direta de inconstitucionalidade, está valendo o dia do Evangelho também como dia feriado. Este conta para o quinto dia útil, ou seja, a gente desconta ele para contar o quinto dia útil. Férias de 30 dias, acrescida de 1/3 a cada período aquisitivo. Os empregadores se atrapalham com isso também. Eu queria dizer para vocês, se nós nos tornar profissionais, o contador é o profissional que é a mãe, o pai e o avô da empresa. A empresa não contrata um advogado, não contrata um administrador e quer que o contador faça tudo isso para ela. Vocês vão ver isso na prática, podem perguntar para os professores de vocês que trabalham na área, ele tem que responder essas questões contábeis, jurídicas e administrativas. Então vocês são o faz tudo. A empresa não contrata um advogado para responder para ela, só as grandes. Como a gente trabalha muito com pequena empresa, no caso especificamente de Rondônia, vocês vão ter que fazer tudo. Então vocês vão ter que ser um pouco coringa, saber um pouco de tudo. Portanto, as férias, que vocês já sabem, nós temos um período aquisitivo e um período concessivo, sendo bem claro, do dia que eu entro na empresa até o dia anterior a fechar um ano, ou fechando um ano, de acordo com como vocês estiverem pensando, se eu entro dia 1º de janeiro de um ano, dia 31 de dezembro, eu completo o que a gente chama de período aquisitivo, que eu adquiri o direito a gozar das férias. Aí o empregado vai lá e diz assim, eu já estou com minhas férias vencidas. Ah, não. O empregador deve, de comum acordo com o empregado, e se não for possível, quem determina é o empregador, o período em que essas férias serão concedidas e devem começar, se forem 30 dias, no máximo 30 dias antes de fechar o segundo ano. O que eu estou dizendo? As férias devem ser gozadas, todas elas integrais, nos próximos 12 meses, que a gente chama de período concessivo, que ele vai conceder as férias. Em que mês? Um mês que for melhor a ambas as partes. Na dúvida, o empregador é que vai bater o martelo. O colega está perguntando como é que fica o caso de empresas maiores que dão férias coletivas. O setor madeireiro faz isso na época de chuva, as indústrias de veículos fazem isso quando estão em baixa. O que acontece? A empresa vai dar férias coletivas de 10 dias, 15 dias, 20 dias, 30 dias. Ah, mas tem trabalhadores que entrou durante o ano e não tem os 30 dias ainda. A empresa, se for fechar por 30 dias, ela tem duas opções. Concede 30 dias a todo mundo, até quem tem menos, paga 1/3 sobre os dias que ele tinha direito como férias, e ele recebe os outros dias parados à disposição do empregador. Ou ela determina que aqueles que têm menos de 30 dias retornem à empresa para trabalhar, ainda que começando o trabalho. Essas férias coletivas podem ser dadas para a empresa integral ou por setores. Né? Só o setor de produção, só o setor de vendas pode fazer isso. Era essa a dúvida? Como é que fazia com quem estava sem um ano? E aí, feito isso, esses trabalhadores todos começam um novo período aquisitivo no mesmo dia, que é o dia da concessão. Né?
alguns vão ter 2 dias e meio, outros vão ter 5 dias, 7 dias e meio, para cada mês é 2 dias e meio, tá? de férias coletivas. As escolas aproveitam de férias escolares para conceder férias coletivas para os seus professores, né? E aí, pode-se fazer isso. O adicional noturno é outro problema muito sério na contabilidade. Nem todos os contadores estão acompanhando o que a súmula do TST está determinando. Nós sabemos que o adicional noturno, para o trabalhador urbano, e eu vou me reportar só ao urbano, trabalho efetuado das 10 às 5 da manhã. Veja, 10 às 5 da manhã são 7 horas. Se ele trabalhar essas 7 horas, se computa 8 horas. Porque ele tem um horário reduzido noturno, 52 minutos e meio. Mas o trabalhador não saiu às 5 horas, ele continuou trabalhando até às 7, quando chega alguém para ali substituir. Ele ganha adicional noturno até que hora? Até às 7, tem uma súmula determinando que o adicional noturno continua se pagando enquanto ele não terminar a sua jornada. Se ele ficar até o meio-dia, porque o cara não apareceu, ele recebe adicional noturno até o meio-dia. Entendeu? Então não se joga mais no sistema só das 10 às 5. Os programas novos já estão preparados para isso. É até o final, começou a ganhar adicional noturno até o final da jornada, ainda que ultrapasse 5 horas da manhã. Tranquilo? O percentual mínimo, e a professora estava falando há pouco tempo disso, a Constituição e as leis dão garantias mínimas, mas não impedem que se pague mais do que isso. Então o mínimo que se paga é 20% sobre a hora noturna trabalhada. Eu vou pegar o salário dele e vou calcular 20%. Não, a gente calcula quantas horas ele teve nesse período, das 10 em diante, durante o mês, e faz o cálculo. Isso reflete no repouso semanal remunerado? Sim, os programas já estão preparados para isso. Mas o programa de computador depende daquela pecinha chamada BIOS. Conhece? Quem é que conhece? Que fica entre o teclado e a cena, chama-se bichinho idiota operando o sistema. Se a gente for lá e clicar para desabilitar o repouso semanal, o adicional sai sem repouso semanal. Mas o meu programa é a gente que vai lá, a gente tem senha para mexer no programa. Aí desabilita e não calcula. Aí sai tudo errado. Certo? Pagamento de eventuais horas extras. Como é que se computa isso? Tem programas aí já do sistema REP que não estão fazendo isso. Eu não sei o que estão fazendo, que ele não está calculando. Essa empresa que ela está falando aí de gás, passa dos 10 minutos, 15, 18, 20, não computa nada, a não ser que o empregado atrase. Aí computa atraso de entrada e atraso de saída, né? Mas o cara tem lá 20, 25, 26, 23, 28 minutos, não, isso aí só ficou um pouquinho a mais trabalhando. Vocês não imaginam a dificuldade que é para provar isso aí em juízo. Esses minutos, porque o trabalhador não lembra, não sai naquela fitinha, não se computa, a testemunha não sabe falar esses minutinhos. E se a gente for somar, como eu e o Vilma estamos acostumados a fazer, a gente vai ver num período de 1 ano, 2 anos, o valor que isso dá para um trabalhador é um valor bem considerável. Então a gente não deve desconsiderar 10 minutos por dia, 5 minutos, que a gente somar durante um determinado tempo, né? Para uma pessoa que não tem mais o seu emprego, é um valor bem expressivo às vezes, né? Essas horas extraordinárias são pagas com no mínimo 50%, dependendo de acordo com a convenção, pode ser maior, no caso dos nossos comerciários aqui é 60%, construção civil é 70%, tem várias discussões no meio sindical aumentando esse percentual de 50%. Elas refletem em todas as verbas, repouso semanal, 13º, aviso pré-indenizado, vão para o FGTS, para a média de férias. E se tiver hora extra no horário de adicional noturno, o adicional noturno serve de base para as horas extras, é somado ao salário, assim como a insalubridade, que a gente vai falar embaixo, e a periculosidade. Quanto de hora extra o empregado pode fazer? No máximo 2 horas por dia. Não pode ultrapassar isso. Se ultrapassar isso, é irregularidade administrativa da empresa.
Ah, então se é irregular eu não preciso pagar. Não, paga sim, mas é irregular. Adicional de insalubridade ou periculosidade. Depende de laudo. Existe uma discussão muito grande da contratação antecipada de horas permanentes. Mas ela não tem nenhum impedimento legal. O Ministério Público do Trabalho tem batido muito nisso, que é da pré-contratação de horas diretas. Você está pré-contratado, quando eu entro na empresa, já entro com uma jornada de 10. Esta, eles não permitem. Mas não está proibido ele fazer se eu tiver um aumento de trabalho necessário para isso. Eu não posso prever o meu quadro de trabalhadores com jornada de 10 horas. Esses mercados aqui que estão sofrendo ação civil pública por causa desta lógica de contratação. A pré-contratação de horas extras tem sido batido pelo Ministério Público como uma irregularidade. Assim, na prática, não é possível. Se no decorrer do meu contrato de trabalho eu tiver que trabalhar todos os dias, não tem impedimento. Mas ele não pode ser pré-contratado. Na prática, o que eu tenho visto nos bancos, quando a gente fiscaliza o banco, não é um contrato de gaveta, é uma transformação do escriturário num suposto cargo de confiança, e que ele passa por uma jornada de 8 horas e passa a receber pelas 8 horas, não como esse, mas como uma jornada de 8 horas. E para piorar a situação, no caso dos bancos, a nomenclatura do cargo, às vezes, para o empregador do banco, ele significa que não dá direito à hora extra. Porque tem uma previsão na CLT que diz que quando cargo de confiança você não tem hora extra. Só que aquele nome do cargo é às vezes só um nome, porque o cara é um caixa, né? E o nome dele é um nome mais bonito e que o pessoal serve para o banco não querer pagar as horas extras que são devidas. Hoje a jurisprudência em relação aos... Ele perguntou aqui do bancário, eu estou repetindo porque às vezes o pessoal não escuta. O aumento de carga horária do bancário de 6 para 8. Normalmente é um aumento de salário proporcional a isso, não como hora extra, mas como salário. Paga a 7ª e 8ª, já tem jurisprudência em relação a isso. Em relação aos gerentes, no banco, gente, às vezes eu chego lá, gerente de faxina, a pessoa que varre, ela gerencia as vassouras, né? Todo mundo é gerente do banco. Então o que já está acertado na jurisprudência, já firmado no judiciário? Só o gerente geral, com poder de mando na agência, representando o banco. Quem é que representa o Banco Itaú aqui? É o gerente quem é? É um. O restante não é gerente capaz de não ter controle de jornada. Então, todos eles têm que ter. O que acontecia até 2002, 2003, que o nosso Banco do Brasil, eu falo que o Banco do Brasil é nosso. É o dinheiro nosso. Explorava os seus trabalhadores com controle de jornada manual. Com quase 100 mil trabalhadores no Brasil, manual. Para que esse controle manual? Para fraudagem, não tem outra explicação. É tudo informatizado no banco. Controle de ponto dos meus empregados? Não. Não é uma chamada FIP, Folha Individual de Presença. Quem é do Banco do Brasil há tempo lembra disso. Acabou. Se até nas palestras, né, essas folhas são fraudadas, os colegas assinam e tal, para ganhar o diploma. Aqui não, porque está cheio. Vou botar no digital. Até a digital está falando, não tinha um monte dele lá. Então o adicional de insalubridade, ele tem variação, depende de uma perícia feita por um profissional habilitado, engenheiro ou médico do trabalho, que determina, de acordo com a NR15, qual é o grau de insalubridade daquele trabalhador naquele posto de trabalho. Isto já era para ter sido feito pelo médico do trabalho. O médico do trabalho, gente, tem que conhecer cada posto de trabalho da empresa que ele faz o exame admissional. Vocês já viram o médico trabalhando? Ó, onde é que o senhor trabalha? Aqui a moça vai trabalhar? Essa cadeira, adequada, coisa apoio. Sabe nem onde é que fica a empresa. Uma vez eu recebi um programa de controle médico e saúde ocupacional de um banco,
falando que no terceiro andar, no quarto andar, no quinto andar, era o Banco Bandeirantes, era terra. O cara pegou um programa de em São Paulo e mandou para mim. Esse idiota nem vai olhar. Pessoal, Aí eu vou ter de coração com ele. lembrando que o adicional de insalubridade, periculosidade e penosidade está previsto no inciso 23 e ele faz uma distinção, né? O que é o trabalho insalubre, o que é o perigoso e o que é o penoso. Não sei se para você seria interessante, mas rapidamente, o trabalho insalubre expõe os empregados a agentes nocivos à saúde, assim, acima de limites pré-estabelecidos de tolerância. O trabalho perigoso é uma atividade que faz com que o empregado tenha contato permanente com inflamáveis e explosivos. Então é uma coisa bem restrita. Insalubre muitas coisas, né? A pessoa trabalhar com graxas, óleos, não sei o quê. Agora o trabalho perigoso é só em inflamáveis e explosivos. Também eletricidade, por não estar aqui, mas regulamentada. Tem uma lei específica. Tem uma lei específica. E o trabalho penoso, que não está regulamentado ainda, só consta na Constituição, é aquele que, embora não causa dano à saúde, ele torna a atividade mais dolorida, mais penosa mesmo. A pessoa está de pé por muito tempo, está exposto ao sol. Eu já tive vários casos de empregados que trabalham nesses desmatamentos aí da usina, que se queixaram do trabalho ser penoso, porque o cara fica sem comer, fica no sol, fica não sei o quê. E o pessoal está falando do horário, hein? Esse assunto é tão extenso, né? Só rapidamente, os adicionais 10, 20 e 40, depende de laudo. Periculosidade 30. A diferença entre um e outro. Insalubridade é sobre salário mínimo ainda, até que venha uma legislação regulamentando isso. O STF fez um negócio maravilhoso, considerou incondicional, mas manteve. É um negócio judiciário. E a periculosidade é 30, fixo. A quem cabe o direito de escolher se ele estiver sofrendo os dois. O trabalhador, ele que decide o que é mais vantajoso para ele. O 40 é mais vantajoso? Não é sobre o salário mínimo. Hoje é sobre todo a sua remuneração. Se eu tiver um salário de 3 mil, é 30% sobre 3 mil. Então não adianta 40% do seu salário mínimo vai ser menor. Então ele vai verificar o trabalhador, se ele estiver nas duas situações, qual é mais vantajosa. Certo? O adicional de penosidade é um adicional que não está regulamentado na legislação do Brasil ainda. Então, as convenções coletivas vêm colocando nas suas convenções, suprindo essa falha do legislador ordinário que não criou ainda regras, e só terá direito à penosidade aquelas atividades ou aqueles trabalhadores que o seu sindicato já tenha conseguido incluir na sua convenção coletiva este adicional de penosidade. Tá? FGTS. As empresas costumam demais atrasar o FGTS, porque não é um valor muito grande, ainda que tenha multa, ela acaba não sendo um encargo extremamente pesado ao empresário. Hoje o trabalhador pode fazer o quê? Ele pode cadastrar seu número de celular na Caixa Econômica Federal. É um sistema bem simples. E toda vez que é que nem quando a gente cadastra nosso cartão de crédito, inclusive os adicionais, né? No celular. A gente sai para jogar bola e o celular fica... Tem a mulher no shopping comprando, né? É a mesma coisa. O celular, toda vez que a empresa deposita, então o empregado é avisado quando foi depositado, ele recebe um contra-cheque, tem embaixo dizendo quanto é, e já aparece o saldo dele. Ele acompanha tranquilamente. Qual é o custo para o empregado? Apenas 0 centavos. Não paga nada. Só basta estar regularmente cadastrado na Caixa Econômica e cadastrar o seu celular. Meu celular é aquele pé duro, eu troco, se trocar, tem que fazer um novo cadastro, tirar aquele e colocar o outro. Então, tem que cuidar disso. Mas é possível, e quem tem aí sabe que toda vez que é depositado, cai na sua conta. Informar CAGED, RAIS, eu não consigo entender por que às vezes as empresas não informam. Para o contador, isso é só um trabalhinho a mais, porque hoje tudo é informatizado.
Normalmente a folha de pagamento já gera CFIP, já faz a RAIS, já está tudo pronto. Alguém esquece de fazer isso. Eu peguei o tempo, e tem mais gente que pegou lá atrás, que se fazia isso à mão, Caged de RAIS. Claro que eu sei que não. Hoje não, hoje é informatizado, a gente vai lá, a empresa não tem, não informou. Qual é a consequência disso? Nós temos uma estatística de emprego e desemprego errada, e pior de tudo, o trabalhador já saiu da empresa e vai começar a encher o saco do contador porque não informaram a RAIS dele, e ele está preocupadíssimo com a RAIS. Né? Com o que ele está preocupado? Com o PIS que ele vai tirar, aquele abono do PIS. Depende da RAIS informando. Outra coisa, não informe a RAIS errada. Se somar rendimentos, ele passar dos 2 salários mínimos, ele não vai receber. Tem gente que soma 13º, férias, tudo junto. Acaba com a vida. Eu vou pegar a rescisão dele, joga tudo num elemento só. Aí, 3 mil de rescisão, joga lá. Acabou, o cara passou um ano inteiro trabalhando com salário mínimo, parece alguém lançando a rescisão lá pelo total. Ele perde o direito. Então tem que cuidar quando vai fazer a RAIS. Conceder repouso semanal remunerado a seus trabalhadores. Isso aqui tem sido um negócio complicado, principalmente com o shopping. E cada vez mais as empresas estão trabalhando aos finais de semana. Qual é a regra básica que vocês vão informar os seus trabalhadores? A escala tem que ser feita da seguinte forma: ninguém pode trabalhar mais de 6 dias consecutivos. Ponto. Ah, mas como é que eu faço trabalhar no domingo? Dá folga antes e dá depois. Vai dar uma folga a mais, no mínimo, por mês. Não quer trabalhar no final de semana? Não quer vender mais? Tem que dar mais folga. Ele não pode trabalhar o 7º dia. Pode trabalhar de 3 em 3 da folga? Pode. Meu Deus, trabalhando no 7º dia. É. Aí nós temos uma outra regra para os comerciários. A cada 3 domingos o trabalhador tem que folgar um. Ele pode trabalhar um, folgar um, folgar todos. Mas ele não pode trabalhar 3 consecutivos. As duas regras têm que atuar juntos. Só pode trabalhar 2 domingos, o terceiro tem que folgar. E não pode ter mais de 6 dias. Ah, eu não posso não dar folga para ele no domingo e depois dou 2 juntas lá na frente? Não. Tem uma decisão que é da Seção de Direitos Individuais 1 do TST, que já determinou que não pode passar do 6º dia. O Brasil é signatário de uma convenção internacional que diz que tem que respeitar os 7 dias. No máximo, o 7º tem que folgar. A regra é folgar o domingo. Mas nós temos atividades que trabalham também aos domingos, no caso do shopping, posto de gasolina, hotéis, hospitais, supermercados, eles têm que cumprir essa regra. E às vezes perguntam para vocês: olha, a regra é essa, bem simples de cumprir. Eu vou ter que dar mais folga? Vai. Pode dizer claramente para ele: não tem matemática para resolver essas duas coisas. Da folga no domingo e da folga no 7º dia. Não tem matemática. Eu não descobri nenhuma ainda. Só se a gente cortar os domingos, né? Chamar ele com outro nome. Se o empregado trabalhar no repouso ou feriado, ou ele compensa o domingo, já estou respondendo uma parte da minha pergunta, ou ele compensa o feriado, desculpa, e ele tem, o feriado ele pode compensar ou pagar. O domingo ele tem sempre que compensar. O domingo não é passível de ser trocado por dinheiro. Uma questão de rigidez, saúde do trabalhador. Ele tem que ter as suas folgas. As folgas são 15 minutos, 1, 2 horas, 11 horas e 24 horas. Então, as folgas que o empregado tem direito e ele não pode abrir mão. Depois tem as férias, né? Ele não pode abrir mão. Então o domingo não pode ser trocado por dinheiro. O feriado pode. Colocar trabalhando no feriado é possível, pago, dobrado. Mas tem uma pergunta aqui, que eu acho que também dá para fazer esse comentário. Se trabalhar eventualmente no domingo, eventualmente terá direito a hora extraordinária. É que essa pergunta aí é trabalhar numa boate que só trabalha nos finais de semana. A empresa vai ter que cumprir uma regra, que não é comércio, que é um domingo a cada 7. Então, mesmo nesse caso, eu sou contratado para trabalhar na boate sábado e domingo. Eu sou lá, caixa, sou união de chácara, incendiário, um negócio mais novo no negócio. Então ele vai trabalhar sexta, sábado, domingo, sexta, sábado, domingo, sexta, sábado, domingo, sexta, sábado, domingo, porque ele tem 4 dias de folga. No 7º domingo, já que não é comércio, é uma regra geral,
a cada 7 domingos tem que folgar um. Ele vai ter que dar